Salve, salve, simpatia! Seja bem-vindo ao canal da Astrid e hoje a gente vem de Janete Claire. Janete Claire, a usineira de sonhos romântica, sem medo dos exageros. Janete parava o país com novelas que fizeram história na televisão brasileira. Você está assistindo o canal da Astrid, só te peço o quê? Se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e lá no final a gente conversa de novo. Janete Claire nasceu Jeanette Stocco Emer, mas encantada com a música Clair de Lune, do compositor francês Claude Debussy, tomou para si o facho de luz da lua. Ela era puro romantismo e uma das maiores escritoras de novela do país, gênero que ela adorava. E eu também. Janete nasceu na cidade de Conquista, em abril de 1925, terceira dos 4 filhos do comerciante Salim Emer e da costureira Carolina Stocco. Foi registrada Jeanette, de acordo com a pronúncia do pai libanês. Ela passou a infância entre Minas e o interior de São Paulo, em Franca, depois da separação dos pais. Desde pequena gostava de cinema, de artes, de saber sobre a vida dos artistas. Era fascinada por Hollywood e pelas estrelas do rádio. Chegou a se apresentar com a irmã Amilde na rádio PRB5. As duas cantavam e declamavam músicas árabes e francesas. Na década de 40, ela foi morar com a mãe e o padrasto na capital paulista. Com apenas 13 anos, Janete trabalhava num escritório como datilógrafa. Depois, aos 15, fez estágio num laboratório de análises clínicas. O sonho da mãe era que a filha fosse médica. São Paulo, naquela época, era uma promessa de futuro. E o futuro, para a jovem Janete, estava no rádio. Ela, que já frequentava os programas de auditório, fez um teste para rádio, atriz e locutora. As radionovelas eram um sucesso da programação. Foi aprovada e começou uma nova carreira na Rádio Tupi Difusora, em São Paulo. O começo no rádio, para mim, foi uma escola. Janete teve aulas de dicção, postura e voz com Cacilda Becker e conheceu um autor baiano super talentoso com um bigodinho que Janete achava dispensável, mas que depois se revelou um encanto. Ah, o amor que só vê o belo. O dramaturgo era Alfredo Dias Gomes. A aproximação entre eles acontece depois que Dias Gomes debochou de um erro de leitura numa das apresentações de Janete, um cacófato. Ela transbordou de ódio numa crise de choro. Depois disso, a paixão e o casamento de uma vida toda. Janete e Dias tiveram 4 filhos: Alfredo, Guilherme, Denise e Marcos. Marcos morreu aos 3 anos de idade por um problema congênito no coração. Se Dias era uma referência na dramaturgia engajada, ele era do Partido Comunista, baseada na crítica social, Janete era um derramamento de emoções românticas. Dias é autor de obras definitivas na nossa dramaturgia: Saramandaia, Bem Amado, O Pagador de Promessas, primeira palma de ouro do Brasil no Festival de Cinema de Cannes, na França, entre grandes outras. Janete, por sua vez, participou da atualização das novelas, criando personagens urbanos com paisagens cotidianas. Era desvairadamente fantasiosa, não tinha medo desse excesso. Ela, que escrevia sozinha, sem colaboradores, chegou a atingir 100 pontos de audiência na primeira versão de Selva de Pedra. Colocou Irmãos Coragem, uma saga do mundo do garimpo, à frente da transmissão da Copa de 70, que nos deu o tricampeonato mundial de futebol, e parou o país com o astro. Todo mundo queria saber quem matou Salomão Ayala. Aliás, quem matou Salomão Ayala? O patriarca da família rica da novela. Não à toa, o poeta Carlos Drummond de Andrade, fã da autora, a chamava de usineira de sonhos. Dias Gomes foi um grande incentivador da Janete escritora, um casal que se admirava na diferença de estilos. Ela se referia a ele como meu bem. No início da vida do casal, Janete escrevia na mesma mesa de Dias Gomes, cada um com sua máquina. Sim, máquina. Não existia computador. Era máquina de escrever, bem barulhenta, um de frente para o outro. Depois,
Cada um teve seu próprio escritório. Em 1948, o casal muda para o Rio por razões políticas. Janete começa a escrever profissionalmente para ajudar no orçamento da família. Os primeiros trabalhos foram as radionovelas Ana Karenina, para a Rádio Clube do Brasil, uma adaptação do romance do autor russo Leon Tolstói, e Rumos Opostos, para a Rádio América. Além de novelas, ela escrevia para o programa Pausa para Meditação, de Júlio Lousada, na Rádio Tamoio, de grande audiência. Tempos depois, na década de 1950, já consolidada como autora, ela pede ao marido, então diretor da Rádio Nacional, que encaminhe o resumo de um trabalho para o setor de dramaturgia da casa. Dias atende o pedido, mas pede rigor na avaliação. A sinopse de Perdão, Meu Filho é aprovada. A primeira de muitas que fariam sucesso entre os milhões de ouvintes da Rádio Nacional. Nesse mesmo período, ela passa a se chamar Janete Claire. Janete amava o rádio, mas estava de olho nas produções para televisão, que chegou por aqui em 1950. A estreia na telinha é na TV Tupi de São Paulo, em 1964, depois de uma série de tentativas mal-sucedidas. O Acusador conta a história de dois irmãos gêmeos, interpretados por Jardel Filho, que trocavam de identidade para resolver um crime. Mas Janete Claire impossível. A novela foi dirigida pelo Fábio Sabá. Na Tupi, ela fez também Paixão Proibida e escreveu para outras emissoras, TV Itacolomi e TV Rio. Depois, ela foi brilhar absoluta na TV Globo. José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, então diretor de operações da Globo, estava alucinado com os rumos da novela Anastácia, Mulher Sem Destino, estrelada por Leila Diniz, uma adaptação de Emiliano Queiroz do folhetim A Touti-Negra do Moinho, do francês Émile Richebourg. A história patinava em personagens e narrativas e jogava a audiência para baixo. Boni chamou Janete, ela chegou, analisou a situação e inventou um terremoto que acabava com mais de 100 personagens. Olha que absurdo, a novela tinha 100 personagens. Em seguida, a história saltava 20 anos para frente com um elenco e custos reduzidos. O público adorou e Janete foi contratada. Depois disso, ela ainda fez mais 3 trabalhos marcados pelo estilo da cubana Glória Magadã, a rainha do melodrama, Sangue e Areia, Passo dos Ventos e Rosa Rebelde, todas dirigidas por Daniel Filho, que se tornou um grande parceiro da autora. Janete, que esbanjava criatividade e intuitiva, era a dona do horário nobre da dramaturgia da emissora. Emplacou 16 novelas e, numa entrevista, Dias Gomes declarou: a Janete insistia que televisão era emoção e não ligava muito para a coerência. Eu lia os roteiros e falava: Janete, pelo amor de Deus, não faz isso. Ela dava uma gargalhada e respondia que o público iria adorar porque emocionava. E, claro, ela tinha razão. Em 1969, Glória Magadã sai da Globo e leva com ela toda a concepção dos antigos folhetins. O foco agora era a vida real. Gente como a gente, ambientes possíveis, próximos do público. Janete surpreende com Véu de Noiva, que tem Regina Duarte fazendo par romântico com Cláudio Marzo. Primeiro trabalho na TV da atriz, que acaba ficando conhecida como a namoradinha do Brasil. O resto da história que você também já sabe. Trilha sonora original, imagens da cidade, linguagem coloquial e perfis de um brasileiro comum. O próximo trabalho, Irmãos Coragem, de 1970, foi um sucesso arrebatador e coloca a Globo na liderança do horário. Novela que até então era coisa de mulher, passou a contar com uma audiência masculina graças à história de João Coragem, interpretado por Tarcísio Meira e seus irmãos em pleno garimpo num lugar fictício. João Coragem, além de todos os conflitos do ofício, ainda tinha que lidar com as 3 personalidades de Lara, par romântico na novela, interpretado por Glória Menezes. Um ano depois, foi a vez de O Homem que Deve Morrer, também com Tarcísio Meira. Parte da trama da novela foi censurada e o personagem teve que ser transformado num extraterrestre. A imaginação de Janete não tinha limites mesmo. O país vivia sob a ditadura militar e a censura fazia vítimas em vários setores. Selva de Pedra, que Janete tinha como uma novela urbana, juntou Francisco Coco e Regina Duarte.
Um dos capítulos bateu pico de audiência, um pico de audiência jamais visto. Janete ainda arranjou tempo para escrever Meu Primeiro Baile para a série Caso Especial. O episódio foi exibido a cores, uma novidade na televisão brasileira. Semideus, com Tarcísio Meira, foi um arranjo feito às pressas para substituir outra que havia sido censurada. A novela censurada foi depois liberada e exibida com o nome de Fogo sobre Terra. Janete Claire teve que recorrer à sua infalível capacidade criativa para driblar os censores e contar a história de resistência dos habitantes de uma cidade do interior contra uma grande empresa que queria construir uma represa que inundaria o lugar. Pouco mais pra frente, Janete perde o horário nobre e escreve com Gilberto Braga a novela Bravo para o horário das 19 horas. Mas a próxima novela, das 20 horas, Roque Santeiro, de Dias Gomes, foi censurada integralmente. E quem foi lá apagar mais um incêndio na dramaturgia da emissora? Janete Claire. Pecado Capital, eternizado com a música de abertura, Dinheiro na Mão é Vendaval, todo mundo lembra, né? De Paulinho da Viola, novela substituta de Roque Santeiro, é outro grande sucesso. Eu acho que eu entendo um pouco da psicologia do povo. Eu sei o que ele gostaria de sentir naquele momento. Se é uma emoção de alegria, se é uma emoção de tristeza, se é uma emoção de drama. Então eu acho que você sabendo dosar isso bem, eu não digo que seja a fórmula para se atingir o sucesso, mas é uma maneira de se atingir o grande público. A produção de Janete Claire é uma coleção de sucessos. Duas Vidas, O Astro, Pai Herói, Coração Alado, Sétimo Sentido, todas as misturas de sonho e realidade que ela fazia com a maestria dos iniciados na arte de contar histórias. Ela ainda escreveu o romance Nenê Bonet, a história de Ernestina Nenê, filha única de uma rica família da aristocracia rural do Rio de Janeiro na década de 20, e a fotonovela A Mulher Perfeita, publicada pela revista Cartaz em 1972 e estrelada por Francisco Cuoco, um dos seus galãs preferidos. Janete já estava doente quando começou o texto de Eu Prometo, seu último trabalho. Uma trama mais política, diferente do que ela vinha fazendo até então. Janete escreveu os últimos capítulos que conseguiu fazer à mão, com a garra de quem é a dona da história. Ela morreu em 16 de novembro, aos 58 anos, de câncer no intestino. Glória Pérez, colaboradora da autora, finalizou a novela sob supervisão de Dias Gomes. Alda Maria, doméstica que foi ao velório da autora, disse: a vida é dura e a gente está sempre procurando sonhar para esquecer a realidade. E ela nos dava sonhos. Por isso, vim assistir ao enterro dessa mulher maravilhosa. Janete, autora, apaixonada, romântica, mãe, dona de casa, avó, é mulher admirável. E essa é a vida dela. Quantas novelas maravilhosas! Curtiu? Agora deixa o seu comentário, eu faço questão de lê-los. E ativa o sininho das notificações para você ficar de olho na próxima Mulher Admirável.